Segue o líder, isso mesmo, Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, vai encerrar aí essa pequena etapa do Campeonato Brasileiro antes do Super Mundial de Clubes na liderança do Campeonato Brasileiro. O Pascoal foi a loucura, o resto da mídia também tá ensandecida com essa liderança do Flamengo, com esse chocolate para cima do Fortaleza e muito mais. Ficou interessado, quer saber todas as notícias do Mengão, sobre também essa pequena janela que abriu para o Super Mundial de Clubes e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Os torneios vão se entrelaçar, Zinho. E o Flamengo... uma semana antecedente da outra. O Flamengo, né? Nas oitavas dos dois torneios tem adversários pesados. O quanto que isso pode atrapalhar a caminhada do Flamengo, Zinho? Uma semana você joga com o Inter, a outra pode atrapalhar. Pode atrapalhar se o presidente do Flamengo falar que a prioridade é o Brasileirão. Nossa, eu ia falar como isso. Já teve essa conversa. Porque você vai jogar contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional, mata-mata. Você vai jogar em casa, você tem que fazer o resultado em casa. Primeiro jogo do Flamengo contra o Inter e contra o Atlético, respectivamente, Libertadores e Copa do Brasil. O primeiro é em casa. Tem que jogar 1000 por hora, 100% para ter uma vantagem para o segundo jogo. Aí você vai com todo mundo também para o jogo do final de semana do Brasileirão. O Flamengo tem um elenco maravilhoso, a gente aqui brinca, né? Incomparável, tudo bem, também acho, um elenco maravilhoso, espetacular. Só que os momentos agora de oscilação do Flamengo foi quando esse elenco teve problema de contusão, que jogadores ficaram de fora e o Flamengo, lutou e suou muito para classificar. A gente viu o jogo contra o Tátira. Foi um Deus nos acuda. Foi ali 1-0 na conta do chá e quase que toma o gol no finalzinho, o empate, que o Flamengo hoje estaria jogando a Sul-Americana. Então, é um elenco espetacular, mas precisa todo mundo inteiro, todo mundo bem para esses confrontos que vão vir pela frente. E para classificar na Libertadores e na Copa do Brasil, você vai ter que mesclar no Brasileirão. Aí, como a diretoria vai agir com a comissão técnica sobre isso, aí é outro papo. Mas nesse caso, quando já entra nas oitavas e final da Libertadores, e já vai pegar o Atlético Mineiro na Copa. Foi a final do ano passado, não foi? Foi a final do ano passado. Foi. Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo atropelou, né? Vai reprisar isso aí. Então, puxa vida, Foi o começo do Felipe Luiz no Flamengo. Foi o começo do Felipe Luiz. A Copa do Brasil deve ficar em terceiro plano para o Flamengo? Não acredito. É difícil de Sendo você mata-mata, falar eu não acredito. Terceiro plano, é difícil. Mas com a briga na liderança do Brasileiro tão cabeça a cabeça a prioridade declarada ser o brasileiro? Então, Plirra, mas essa prioridade pode mudar, né? Uma coisa é a prioridade declarada, outra coisa é a expectativa e a realidade, né? A expectativa da prioridade, que seria o brasileiro, e a realidade que está nas suas mãos aí, a possibilidade de você ganhar uma Copa do Brasil. E ganhar também uma Libertadores, que seria um título que te dá possibilidades infinitas. Uma valorização de marca, ainda mais como pensa o BAP em relação de valorização de marcas. São 2 jogos, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, que vão acrescentar um negocinho ali no caixa, vão te dar confiança para você jogar o Campeonato Brasileiro. Porque assim, pior dos cenários, pior dos cenários. Você sai da Copa do Brasil e sai da Libertadores. A pressão que vai se tornar o vestiário do Flamengo e a possibilidade do Felipe Luiz ser mandado embora é muito grande. E ainda tem um detalhe, né? Um pequeno detalhe, né? O Campeonato Mundial. Também o que salta aos olhos é esse confronto entre Flamengo e Internacional, e era difícil que não acontecesse, né? Um confronto brasileiro com tantos brasileiros avançando e chegando a essa fase de oitavas. E aí calhou de termos este Flamengo e Internacional, que a data ainda também a confirmar, tá, gente? Meio do mês de agosto, lá pelo dia 13, esses confrontos devem começar. E é interessante que aí no calendário tem também durante o Brasileirão, nesse ida e volta, um encontro entre os dois e depois volta de Libertadores, enfim. Um confronto pesado esse, de 2 times de temporadas, de preparação para esse momento. Confronto brasileiro, de trabalhos bem legais, né? Já mais consolidados, muito autorais, né? assim. Lembrando que o time de baixo decide em casa. Então, justamente isso, a tendência
de alguém do pote 1 ali entre os brasileiros de pegar o Flamengo pote 2 poderia de fato acontecer. E eu lamento muito, assim como eu lamentei a vaga ter sido decidida entre Inter e Bahia. Gostaria que os dois avançassem. E falando muito por isso mesmo, né? Pelo trabalho, pelo tanto que se prepara. Acho que o Flamengo do Felipe Luiz fez um primeiro semestre espetacular, mesmo tendo passado em segundo lugar do seu grupo. A expectativa é de que vire a chave mesmo, que seja o Flamengo do Campeonato Brasileiro agora nas oitavas, a partir das oitavas de final de Libertadores. E o Internacional que está apostando muito, né? Na competição, porque no Campeonato Brasileiro ainda não aconteceu o Inter do Roger. E isso também muito ainda. Muito. E isso também aconteceu naquela temporada que o Inter é eliminado pelo Fluminense campeão. Ele também vacila um pouquinho em Campeonato Brasileiro. Então o Inter ele tem que tentar administrar essa situação, porque está apostando muito em Libertadores, mas também precisa olhar com cuidado para o Campeonato Brasileiro. São dois times, né, Mari, que na Libertadores, na fase de grupos, não encantaram. Tiveram dificuldades. É claro que o Inter pegou um grupo mais equilibrado, mais difícil, mas ainda assim chega na última rodada, toma um gol do Bahia e naquele momento estava ficando fora. Então consegue a virada. Teve momentos ali em que o Roger também mostrou autoridade, confiança no grupo. A gente pode até considerar que vem do grupo da morte, né, Brilho? E levar isso em conta também. Né? E o Flamengo, num grupo mais acessível, quase se enrolou. Então aquele final de jogo contra o Deportivo Táchira, uma loucura, poderia ali, de certa forma, flertou com um vexame, mas eu vejo que até pela distância do confronto, só depois do Mundial, lá em agosto, depois de janela, a situação pode ser diferente. Então, contando com o que a gente tem hoje, de elenco, de capacidade, eu vejo o Flamengo ligeiramente favorito e o Inter contando muito com o trunfo de decidir no Beira-Rio. Beira-Rio que foi fundamental para a classificação e fundamental nessa virada sobre o Bahia. Obviamente, muito equilibrado. Os dois times fizeram grandes jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado, tem tido confrontos muito parelhos, mas eu vejo o Flamengo ligeiramente superior pela qualidade de elenco, profundidade. Felipe Luiz tem mais opções do que o Roger Machado, que sofreu muito com lesões e conta também com a recuperação dos seus atacantes para esse duelo de oitavas de final. Sport Center de volta com o girão da rodada do Campeonato Brasileiro. Começamos com Flamengo e Fortaleza, Breilê. Acho que o placar chamou bem a atenção, né? Não pelo Flamengo, mas pelo Fortaleza. Flamengo goleando, desempenhando, que é o que não aconteceu, pelo menos na última partida, e aí Fortaleza foi quem pagou. O time se sentiu inspirado pela homenagem belíssima da torcida do Flamengo aos ídolos históricos da década de 80, Zico, Júnior e companhia. E aí o passe do Léo Ortiz, absurdo pro Arrascaeta, de 3 dedos, cortando a defesa do Fortaleza. Fortaleza vem muito mal, mas isso não tira os méritos do Flamengo, que foi muito superior. Aí Everton Araújo marcando um gol para ganhar confiança, sair também dessa fase de alguma contestação da torcida rubro-negra. E o Flamengo, com muita autoridade, goleou Luiz Araújo mais uma vez muito bem. E um time muito sólido também, Glaucio. A reprovocação ao Daverson, né? Ele gosta ali de fazer uma brincadeira. Tem que aguentar também, né? É do jogo. Mas o Flamengo muito sólido, só 4 gols sofridos em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. Aí jogada do Pedro, né? Para servir o Luiz Araújo para marcar o 5º gol. Mas o Flamengo muito imponente nesse jogo e líder do campeonato. Não por acaso, a solidez defensiva também é um ponto muito positivo desse time do Felipe Luiz. 5-0, vitória desse Flamengo para cima do Fortaleza. E os números de Arrascaeta: 9 jogos no campeonato, são 9 gols, média de 1 gol por jogo. 4 assistências, 2 pênaltis sofridos, 6 vitórias garantidas com gol ou assistência do Arrascaeta. Ele é o líder geral do prêmio ESPN Bola de Prata. Vamos ouvir personagens no pós-jogo de Flamengo e Fortaleza. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores, lideramos o Campeonato Brasileiro, melhor ataque, e isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. Uma situação muito complicada, de las mais complicadas que he vivido eu, encontrar la sabiduría, el control emocional, encontrar la inteligencia
y encontrar las decisiones justas para este momento. Não tem mais nem que pedir desculpas, que já pedimos algumas vezes. Acho que a gente tem que reagir, voltar a dar orgulho ao torcedor, com humildade, com o pé no chão, sabendo do momento que a gente passa que é difícil. O trabalho permanece e o Vojvoda é o profissional que tem toda a capacidade e a gente tem que encarar cada jogo como uma final. Do Flamengo. E o Flamengo, hein, Zé? Tá demais, tá voando. Felipe Luiz, fala com a gente, vai. Estamos vivos em todas as competições, passamos na Copa do Brasil, passamos na Libertadores, lideramos o Campeonato Brasileiro, melhor ataque, e isso me reforça ainda mais a convicção que eu tenho no que eu acredito sobre a minha ideia, sobre o que eu acredito no que a equipe precisa para chegar mais perto de conquistar os resultados que a gente precisa para ser campeão. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. E agora, lances do Flamengo. Não tem como não se empolgar, Breiner. Esse Flamengo é arrasador. Ele é líder. Tudo bem que podem passar, tal, mas esqueça tudo. Voltou o Mengão, malvadão. Não voltou? O que foi aquele passe do Léo Ortiz? Ave Maria, hein, Zé? Arrasca. 3 dedos, rasgando a defesa do Fortaleza. Quero ver se você vai falar mal do Flamengo agora, Breiner. Tô de olho em você. Não, isso aí é pra você. Já vou em você. Eu vou falar muito bem, mas naturalmente preciso fazer o parênteses. Qual? 5-0, Breiner, foi o jogo? Do momento do adversário. Fortaleza tá muito mas tá mal. no Libertadores, tudo Fortaleza. Não, mas independentemente do adversário, pode ser o Vasco, pode ser o Flamengo, o Fortaleza tem se comportado muito mal em campo. Em postura muito passiva, deixando o adversário tocar a bola, sem conseguir combater. Não tô tirando mérito da vitória do Flamengo, mas é preciso fazer esse alerta pro momento do Fortaleza, que é péssimo. Mas o Flamengo não tem nada com isso, goleou. Para mim, um cara que tá muito bem é o Luiz Araújo, muito regular, um cara que, mesmo quando estava na reserva, sempre entregava. É um jogador, até na minha visão, subestimado, porque o Flamengo tem muitos craques e ele não é o dos mais vistosos, mas ainda assim é o dos que mais entregam para a equipe. Um cara muito coletivo, que se sacrifica para marcar, para voltar, para recompor, e lá na frente também tem feito a diferença. Mas é um Flamengo que, por mais que a gente tenha a ressalva da campanha na Libertadores, que realmente foi muito abaixo das expectativas, em termos de rendimento, poderia ter feito mais, o Felipe Luiz sabe disso, mas na temporada é um Flamengo... O saldo é muito positivo até agora, extremamente positivo, isso é um fato. E é um Flamengo dificílimo de ser batido. Isso que eu ia te falar, defende-se bem, houve oscilações, eu acho que as oscilações fazem parte também. Não vai toda hora sobrar, ganhar de 4, de 5. Né? No Brasileiro ganhou de 6 do Juventude, fez 5 no Fortaleza, que estão lá embaixo, mas ninguém vai quase fazer 5 em um, 6 no outro. Houve oscilações, a campanha da Libertadores, ela teve tropeços no meio do caminho em relação a desempenho, mas de maneira geral o Felipe Luiz tem razão. O saldo até agora é positivo. O time não só está vivo, como está brigando nas frentes todas. Por isso que eu não concordo quando ele fala em perfeição. Perfeito não é. A primeira fase na Libertadores deixou a desejar. Mas até isso tem condição de recuperar a partir do mata-mata. Então, a tendência... Agora, o mais legal do Flamengo é o jeito como o Flamengo constrói os resultados, né? Porque não foi só contra o Fortaleza ou contra o Juventude, fez um jogaço contra o Corinthians, que também é um time de um nível superior em relação à Juventude, talvez não em Fortaleza, mas o momento do Fortaleza é melhor, mas são adversários diferentes. E quando o jogo exige outra coisa, o Flamengo também entrega. Ganhou um jogo contra o Grêmio de uma maneira diferente. Acho que o senão está na Libertadores e o jeito que o Felipe Luiz quer que o time jogue é o jeito que a torcida quer que o time jogue. Mas não tem um casamento. Eu acho que reconectou com a torcida. É o anti-Tite, né? A torcida, lembra, vaiando em alguns jogos, alguns tropeços. Mas ela conseguiu. A vaia Lido foi muito direcionada para o time na Libertadores. A torcida do Flamengo conseguiu fazer essa divisão e, se a gente analisar a Libertadores, o Flamengo mereceu vaias até pelo contexto do Táchira. O último jogo, sofrer como sofreu até o fim contra um time do nível do Táchira, realmente pegou mal, mas analisando a temporada inteira, meu único porém a esse time do Flamengo é efetividade lá na frente. Precisa ser mais objetivo quando tu tiver oportunidade, precisa fazer mais goleadas como essa do Fortaleza, porque é um time que cria muito. Agora, do ponto de vista de equilíbrio, de um time que sofre pouco, aí esse Flamengo beira a perfeição do Felipe Luiz, porque ele tem
zagueiros e defensores muito técnicos, que saem jogando como Léo Ortiz, como Danilo, Léo Pereira, como ninguém. O Fabrício Bruno, a gente estava lembrando do Cruzeiro, né? E daqui a pouco nós vamos falar disso, mas só para lembrar que desde a época do Fabrício Bruno, a gente via zagueiros armando jogadas. E você vê o Léo Ortiz hoje, depois eu vou falar com o Zé, que jogou na posição ali naquele miolinho ali que tem defensores. O carocinho do abacate, como diria Osmar Santos. É impressionante como a gente vê zagueiros, defensores, historicamente, aí no passado recente, armando jogadas, não só no Flamengo no futebol mundial, mas o Flamengo tem se destacado muito por isso. E o Fabrício Bruno sai até por isso, Edu. No critério do Felipe Luiz, ele levou em conta qual zagueiro tem mais bola no pé para criar. E ele tentou com o Fabrício. Sim. Pela velocidade. E com a chegada do Danilo, o Danilo, para jogar na zaga, na minha visão, agrega mais na saída de bola do que o Fabrício Bruno. Muito. E é um time muito sólido. O Flamengo só sofreu 4 gols em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. E a melhor defesa. Se a gente lembrar alguns times do Flamengo que começaram a temporada como favoritos, e aí? O time do Renato, o time do Paulo Souza, até mesmo do Rogério Ceni, esses times sofriam muito lá na frente, porque defensivamente o time não tinha a solidez que tem hoje. Então, isso é algo a se valorizar do trabalho do Felipe Luiz. Não é só o técnico que quer jogar com a bola, que quer ter a vaidade do time ser protagonista. É um treinador muito preocupado em equilíbrio, em ter um time seguro lá atrás. É claro que o Rossi tem feito muita diferença. Ontem nem tanto, mas é um goleiro que tem passado muita segurança. Só pra você ter uma ideia, como a gente está falando da defesa do Flamengo, que ela cria muito, mas ela também é muito sólida. O Flamengo igualou o melhor início defensivo dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, historicamente. Igualou São Paulo em 2007 e o Ceará em 2010. 4 gols sofridos em 11 jogos. Apenas 4 gols. Tem perdeu o vício lá na frente. Exato. Ele falou, não, precisa ser mais efetivo, mas mesmo assim tem um saldo de 20 gols. É um saldo excepcional. E não é só a questão do zagueiro, né? O Flamengo é muito móvel. Você viu que o camisa 3 fez jogada de camisa 10, pro camisa 10 que fez conclusão de camisa 9. E você tem outros jogadores com outras funções. O Bruno Henrique está fazendo uma função para abrir espaço para o Arrascaeta. Então é importante isso, essas variações, como o Felipe Luiz coloca essas ideias em prática. É um time muito móvel. É o time mais equilibrado desde o Jorge Jesus. É o Flamengo mais equilibrado desde o Jorge Jesus. Ô Zé, a gente fala do Arrasca, com razão. Ontem até o Pedro não foi tão bem, porque quando ele teve 2 possibilidades ali, teve uma até que ele recuou, porque eu acho que ele errou a passada ali. Quer dizer, se ele acerta também o pé, o placar seria muito maior. Na assistência pro Luiz Araújo, ele foi bem de calcanhar. Tá louco. Taquito ali. Agora, o Léo Ortiz, a gente fala muito do Arrascaeta. O que esse cara tá vindo com a bola, criando, assim, jogadas. É a tendência, impressionante. Não é só o Léo Ortiz. A tendência é que os zagueiros hoje eles tenham que jogar mais. Né? Pela questão da saída de bola, porque hoje todo mundo... O legado do Guardiola, né? Que é o lado bom, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que o zagueiro que tem boa qualidade consegue jogar. E o lado ruim é que o time adversário fala, esse aqui é o fraco, então vamos jogar a bola para ele, a gente pressiona, deixa ele sair jogando, a gente pressiona e rouba a bola. Tem alguns fatores que beneficiam o bom e o mau jogador e muitas vezes o treinador que insiste muito com isso ajuda o time adversário, né? Mas, assim, é uma tendência natural. O Léo Ortiz, ele é filho do Ortiz. Do grande futsal. Ortiz, jogou muito futsal. Provavelmente, não tenho certeza. Ele veio do futsal. Então, o futsal te proporciona algumas coisas que é diferente de quem não faz uma base de futsal. Então, a bola fica sempre mais próxima ao pé, fica colada, você tem uma proteção, porque naturalmente você já está acostumada a usar o corpo para se proteger, porque no futsal você tem muitos embates, então é muito rápido esse negócio de marcação, então você se protege melhor. E aí tem o desenvolvimento do jogador. O Léo Ortiz começou no Internacional, ele saiu, foi pro Red Bull. Isso. No Red Bull ele já fazia muito essa função de sair jogando, né? Por isso que ele se destacava. E quando você começa a jogar com ótimos jogadores, né? Com bons jogadores, aquilo que você era bom, você se torna melhor. Por quê? Porque naturalmente você tem uma evolução com quem está jogando ao seu lado. Eu sempre cito... Potencializa. Eu sempre cito aqui a história do Gattuso. O Gattuso sai acho que é da Herediana, vai para o Milan. Chega na Herediana, ele é o cara que corre, quebra tudo, pega a bola e tal. No Milan, ele chega no Milan, você tem Boban, Leonardo, Seedorf, Kaká. Né? Então, o que acontece? Ele
tinha que melhorar tecnicamente, porque fisicamente ele era fantástico, o cara era um touro, um cavalo, corria o jogo inteiro. Mas tecnicamente, às vezes ele precisava saber fazer um passe, porque os caras fatalmente iriam, vamos fazer um 2 aqui. E se ele não tivesse melhorado, provavelmente ele não teria alcançado o que alcançou. É a mesma coisa para o Léo Ortiz, quando ele chega no Flamengo ele melhora, tanto é que o Tite o colocava como volante. Né, para sair jogando. Por que ele jogava como volante? Porque ele tinha um bom passe, ele tinha uma boa saída de bola, ele enxergava os passes nas entrelinhas, né, como se fala hoje. O passe que ele dá é de chegar ao corredor então, assim, também, né? Porque de novo, eu vou falar do futsal. O futsal, você com a bola nos pés, você pelo espaço curto, né, pequeno e pela velocidade do jogo, você é obrigado a ter várias jogadas ao mesmo tempo. Então ele provavelmente, imaginando o Léo Ortiz com a bola nos pés, ele consegue enxergar muitas jogadas. Então ele consegue a bola nas entrelinhas, ele consegue fazer uma inversão de jogo, ele consegue controlar o jogo e sair um pouco mais. Então isso tudo potencializa mais ainda, é potencializado mais ainda ao lado dos jogadores que ele tem ali. O Léo é um bom jogador Léo também. Pereira, né? Você tem no meio campo Pulgar, De La Cruz, esse menino Everton. O pessoal pegou no pé dele de jogo contra o Palmeiras aqui, mas você está jogando contra o Palmeiras, é normal que você tenha uma certa dificuldade, mas se você deixar ele jogar, esse moleque é muito bom jogador também. Eu também acho. Você tem o Arrascaeta ali na frente. Então, assim, se você não souber passar, você não joga. O Flamengo não joga. E o Léo tá jogando demais, né? Não, e o Léo Ortiz é muito bom jogador e tá indo para a seleção, né? A gente vê seleção brasileira, tudo. Se apresentou hoje, né? Já, né? Acho só que o Ancelotti errou o local, né? Era melhor ter ido lá ver Flamengo. Foi lá no Neoquímica, tudo, mas não viu nada. Não foi legal, mas tá tudo. A seleção brasileira joga na Neoquímica dia 10 contra o Paraguai. Era Palmeiras e Cruzeiro. O jogo ontem para ele assistir. É que a seleção joga na Neoquímica dia 10. Contra o Paraguai. Não, ele é engenheiro. Seu gramado. Ele é engenheiro agora, Zé. O Ancelotti é engenheiro. Conhecer as instalações. Nossa, que legal. Conhecer as acomodações. Ele no banheiro. O banheiro é bom. Ele tem que ver jogador. Tem que ir atrás dos guerreiros. Vai ver a estrutura o quê? Deixa eu falar uma coisa. A lista já estava fechada. A lista estava fechada, já não tinha como mexer agora. A lista é essa daí que vai enfrentar... Tudo bem, mas para ele ver alternativas. Calma, que ele vai ter tempo. Ele mesmo já sabe que vai ter muito tempo. Tá bom, estou só falando. E para arrematar, vamos ver aqui uma coisa que é sensacional, que é a provocação. Futebol é isso. O Davinho vai fazer um Charlie Brown ali, ele fez um pezinho. Isso. Aí quando fizeram o gol, tomou um contra-ataque. O momento tá muito propício pro Davidson brincar assim, tá legal. Um beijo pra você. Tá ótimo. E olha lá, ele faz o gol, né? O passe é do Varela, né? Ixi, o Arrasca dá aquele tapinha pra trás e ali faz o gol. Só pra, primeiro tapa, aí o goleiro, que é bom, né? O Ricardo. Se não é ele, era mais. Isso. É que nessa aí ele colaborou, mas... E aí... Ele não viu a bola. Aí o Luiz Araújo faz o gol, ó. Tá ali na frente. Tem alguém na frente dele. E aí? Aí o pezinho? E aí vai comemorando. Isso é legal pra caramba. Isso é futebol. E aí depois tem um corte de uma câmera que o Davinho faz uma carinha do tipo assim... E dá uma risada. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Mengão que venceu aí o time do Fortaleza por 5-0. É o líder do campeonato. Aconteceu tudo que a gente tinha conversado aqui sexta-feira, né? Aconteceu que o Flamengo venceu em casa e fora de casa o outro time lá de São Paulo perdeu lá em Minas Gerais. E agora o Mengão é líder do campeonato. Segue o líder. E hoje a goleada começou com o gol do De Arrascaeta, seguido por o Everton Araújo. O Luiz Araújo também fez 2 gols. E no final o Michael aí desencantou, o cabelo vermelho, o cabelo de fogo, fez o 5º gol para fechar, né, a goleada para cima do Fortaleza, né? O time do Mengão, que agora é líder do campeonato, né? Tá ali em primeiro com 24 pontos, seguido do Cruzeiro por 23, né? E agora o time do Flamengo tinha um jogo contra o time do Sport Recife fora de casa que foi adiado, né? Vamos ver aí como é que vai ficar. O Flamengo que vai se preparar agora, vai estrear no Super Mundial de Clubes dia 16. Então, né, o Flamengo praticamente fechou aí o Campeonato Brasileiro, a primeira parte ali antes do Mundial, com chave de ouro, uma baita goleada por 5-0 contra o time do Fortaleza. Que baita jogo, que baita goleada
esse time do Fortaleza, né? E lembrando que o Fortaleza não é cachorro morto não, hein? Fortaleza muito bem treinado aí pelo Vojvoda, e o time do Flamengo, o time do Felipe Luiz, conseguiu aí aplicar uma baita goleada, né? Queríamos que o Flamengo tivesse jogado assim, né, no último jogo da Libertadores, mas não aconteceu. O Flamengo jogou desta forma no Campeonato Brasileiro. Mas e aí, o que é que vocês acharam dessa goleada? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações disponível aqui no canal. Já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!